Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Tribunal de Nuremberg, Tóquio. Primeiramente, eu gostaria de apresentar o meu grupo, que é composto pela Júlia Manuela, Júlia Carolina, Camila Bonato e Luísa. E gostaria de falar sobre um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial iniciou na Europa, mas se espalhou pela África, Ásia e Oceania. Após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os países vencedores, Estados Unidos, Inglaterra e ex-URSS, discutiram sobre qual seria o futuro dos principais responsáveis pelos crimes cometidos ao longo dos quase 6 anos do conflito. Após tanta crueldade, os direitos humanos estavam em decadência, e por isso era necessário tomar alguma atitude para reverter essa situação, ou seja, reafirmar os direitos humanos. No dia 8 de agosto, o governo provisório da República Francesa e os governos dos Estados Unidos da América, do Reino Unido e da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas assinaram um acordo, Carta de Londres, que deu origem ao Tribunal Militar Internacional, mais conhecido como Tribunal de Nuremberg, que tinha como objetivo julgar os criminosos de guerra. O lugar foi escolhido para sediar o julgamento foi o Palácio da Justiça na cidade de Nuremberg. E a cidade não foi escolhida por acaso, pois foi ali onde ocorreu as maiores manifestações de Hitler. O tribunal foi composto de igualdade, proporção e representatividade dos países que assinaram um acordo. Foi acolhido um juiz de cada país. Os chefes do Ministério Público também foram formados pelas 4 potências. Um dos principais nomes foi o Robert, que além de ser um dos idealizados do tribunal, teve um papel fundamental na condenação dos reis. Foram selecionados para compor o Banco dos Céus a figura simbólica, cada grupo que tenha cometido crimes de competência do tribunal, que seriam crimes contra a paz, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Ainda foram acusados crimes de conspiração. Já o crime contra a paz foi incorporado pela primeira vez nos princípios de Nuremberg e posteriormente incluídos na Carta das Nações Unidas. Todos os réus foram sentenciados e suas penas saíram, que foram sentenciados ou para viver na prisão ou para ser enforcado, mas cada um deles foi sentenciado e teve a pena em que era estabelecido na lei. A maioria dos acusados assumiu os crimes de que eram acusados, porém muitos alegaram que estavam apenas seguindo ordens de superiores. Aqueles que envolveram diretamente nos assassinatos receberam as sentenças mais severas, mas outros indivíduos que desempenharam papéis muito importantes no Holocausto, incluindo oficiais do alto escalão do governo nazista e executivos que usaram prisioneiros dos campos de concentração para trabalho escravo, foram condenados aos períodos de detenção ou não receberam nenhuma penalidade. Logo no início dos julgamentos, os advogados de defesa aprovaram, segundo a moção, a qual o Tribunal de Nuremberg venerava o antigo princípio de que não deve ter tratado como crime. Por ele, ninguém deveria ser cumprido. O comprometido de qualquer ato que não tinha sido declarado criminoso por lei já existia na sua realização. A defesa também tentou tirar o partido de outros princípios muito conhecido como você é outro, considerando que entre os crimes denunciados havia também alguns cometidos pelos aliados. O Tribunal de Nuremberg inaugurou uma nova era para o direito internacional e os crimes de guerra ao demonstrar que a justiça poderia ser aplicada em qualquer território. Também foi a base do atual Tribunal Penal Internacional, órgão capaz de julgar pessoas que cometem crimes contra a humanidade, contra a vida e genocídio. Ele representou o primeiro passo na tentativa de prestação dos direitos humanos. O julgamento de Tóquio, também conhecido como Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, foi equivalente ao Tribunal de Nuremberg. Entretanto, o julgamento foi sobre a Guerra do Pacífico. Este evento histórico é notável porque é a segunda vez na história de pessoas sendo julgadas internacionalmente por crimes, sendo o primeiro na Ásia. Entre os anos de 30 e 40, o governo japonês enviou tropas ao continente chinês e a todo o sudeste asiático e as ilhas do Pacífico para travar uma guerra que deixaria milhões de mortos. Em 2 de setembro de 1945, o Japão assinou o instrumento de rendição para encerrar a guerra.
As forças aliadas designaram o general Douglas MacArthur como comandante supremo e logo ocuparam todo o Japão. Foram presos ex-ministros japoneses e líderes militares, e no mesmo ano, líderes da Alemanha nazista vão ao julgamento no Tribunal de Nuremberg. E no ano seguinte, utilizando como referência o tribunal supracitado, o comandante MacArthur proclama uma carta para o julgamento de Tóquio, onde reúne 3 categorias de crime de guerra. São eles: crimes contra a paz, crimes convencionais de guerra e crimes contra a humanidade. O julgamento durou 2 anos, encerrando-se em 12 de novembro de 1948. Características: o tribunal teve a participação de 11 juízes, que representaram os Estados Unidos, Holanda, Nova Zelândia, Filipinas, a União Soviética, Austrália, Canadá, França, China e Índia. O documento legal que baseou o julgamento foi a Declaração de Potsdam, documento que pedia a rendição de todas as forças armadas japonesas e declara a ocupação militar aliada de partes do país, bem como restrições à sua soberania, termos específicos a serem anunciados e decididos posteriormente, nos tratados internacionais de pré-guerra, dos quais o Japão deveria se submeter à Carta do Tribunal de Tóquio, que seguiu o modelo da Carta do Tribunal de Nuremberg. Nas definições dos crimes, a Carta de Tóquio traz em seu artigo 5º, acrescentando, diferente da Carta do Tribunal de Nuremberg, o termo declarada ou não declarada ao termo guerra de agressão. Os acréscimos não alteram a versão original, apenas corrigiram pontos ambíguos. Dos crimes de guerra vale destacar o estupro de Nanquim e o massacre de Nanquim, que foram comparados com o Holocausto devido à barbárie cometida. Outro crime notório foi a Marcha da Morte de Bataan, nas Filipinas, onde 85 mil soldados foram obrigados a marchar sem alimentação, exaustos, por 9 dias consecutivos. Também é válido ressaltar o ataque a Pearl Harbor, que foi o ataque militar surpresa à base de Pearl Harbor, no Havaí, levando os Estados Unidos a entrarem formalmente na guerra. A principal controvérsia no julgamento se deu por conta da tipificação do crime de agressão no direito internacional, que tem sua atribuição a um indivíduo e não a um Estado. O Tratado de Paris de 1928 deu o primeiro passo concreto para a criminalização de guerra de agressão e serviu de base para a opinião da Corte. Segundo a interpretação dos juízes, a assinatura do tratado resultou na renúncia da guerra, de como instrumento de política nacional, eliminando assim o direito de declarar guerra. Nos 3 últimos artigos do acordo, qualquer passo em direção ao planejamento do conflito só pode ser justificado como legítima defesa. No entanto, o próprio tratado não previa qualquer punição para os países que não cumprissem as disposições. O juiz Paul usou argumentos para questionar a legalidade do julgamento. O debate sobre a positivação do crime de agressão é um legado do Tribunal de Nuremberg, que serviu de base para a Carta do Tribunal de Tóquio e como guia a outros ritos judiciais. Devido à ambiguidade de comportamento e responsabilidade individual, a falta de punição, o juiz Paul entendeu que não era sequer uma disposição criminal e concluiu que o Tratado de Paris de 1928 não criava um fato distintivo no direito internacional. Sentença. Ao final da decisão do Tribunal de Tóquio, a maioria assassinada por 8 dos 11 juízes foi lida no tribunal durante 7 dias em novembro de 1948, 4, 5, 8 a 12 de novembro. Todos os réus foram considerados culpados em graus variados. 5 revisões separadas foram submetidas. Juízes representando a França, Índia e Holanda apresentaram 3 opiniões divergentes. Durante o julgamento, Shumei Okawa foi considerado mentalmente incapaz. Osuke Matsuoka e Osumi Nagano falecem de causas naturais durante o julgamento. 7 ex-líderes japoneses foram condenados à morte por enforcamento. São eles Kenji Dorihara, Koki Hirota, Seishiro Itagaki, Heitaro Kimura, Akira Muto, Hideki Tojo e Iwami Matsu. A execução foi realizada em 23 de dezembro de 1948. Shigenori Togo, condenado a 20 anos de prisão, morreu em 1949. Shouguang Zhou foi condenado a 7 anos de prisão, lançado em 1950.
Os 12 restantes foram colocados em liberdade condicional entre 1954 e 1956. Em 1958, os 10 homens ainda sobreviventes receberam clemência após consulta aos antigos poderes vencedores. Assim, em relação ao sistema internacional, as autoridades japonesas deveriam ser responsáveis pelos danos à ordem internacional. Holling procurou uma maneira de limitar o curso da guerra de agressão por razões pré-criminais. Novamente, segundo Paul, não faria sentido criminalizar ações que venham de fontes que vão além de princípios básicos, como a soberania do Estado, onde até agora era comum a própria nação avaliar as ações de seus cidadãos, de acordo com a justificativa dos militares. Se houver uma lacuna nos sistemas jurídicos nacionais entre a criminalização de uma atividade específica e o significado mais amplamente entendido, então o costume legalmente estabelecido que pode ser invocado. Nos julgamentos de Nuremberg e Tóquio, reversões foram feitas, questionando a legitimidade dos tribunais e exigindo que crimes fossem aplicados retroativamente após o mesmo crime ter sido cometido. A superação dos princípios básicos do direito penal evidenciou a natureza política da suposta justiça dos vencedores contra os vencidos, e admitir que os crimes de agressão não podem ser denunciados por não serem um fato positivo característico prejudicaria os fundamentos do direito penal e a construção de uma nova racionalidade jurídica internacional, deixando para trás pelos aliados e nascidos nos tribunais. Como argumentou Habig, a verdadeira inovação reconhecida por quase todos os participantes da época foi justamente a proposta de que os líderes nazistas pudessem ser responsabilizados legalmente pelo planejamento e lançamento de uma guerra de agressão. Isso levou à crítica à justiça ex post facto, embora esse problema tenha sido reconhecido pelos planejadores do teste e pelos juízes, foi considerado menos importante do que o objetivo mais amplo de criar as bases para uma ordem jurídica internacional e segurança pós-guerra. Um grupo de magistrados que entendeu que uma diretiva judicial pode criar uma norma penal seguiu uma lógica hermética de punição. Buscou validade no próprio sistema instituído, ignorando as inconsistências decorrentes desse comportamento e antecipando a lógica do inimigo da lei. Ao final, as decisões dos demais juízes permaneceram argumentos sobre o que a carta do tribunal constituiu o crime, sempre se referindo aos precedentes do julgamento de Nuremberg, como forma de descobrir uma nova tradição de legalidade internacional. A sentença foi publicada, com sentenças e trechos de prova, no final de 1977, desencadeando um debate acadêmico sobre as questões e razões que justificam a jurisdição do colégio sobre os determinados crimes. O julgamento sofreu diversas críticas pela falta de responsabilização a algumas figuras consideradas importantes, como o imperador Hirohito e toda a família imperial. Essa decisão foi para facilitar o trabalho de ocupação do Japão pelos Estados Unidos. Um dos livros de maiores críticas foi o de Herbert B. Biggs, que em seu livro Hirohito and the Making of Modern Japan mostrou o papel ativo do imperador, que como comandante supremo liderou a condução das questões pertinentes à guerra. Outro fato apontado é a falta de julgamento da Unidade 731, que conduziam experiências biológicas e químicas em civis prisioneiros de guerra chineses. Uma crítica contundente é a falta de visibilidade à exploração sexual das mulheres nos territórios ocupados. Totani, em seu livro, argumenta que o conceito de crime contra a humanidade poderia ter sido usado para processar esse tipo de atrocidade sistemática contra as mulheres das colônias japonesas. No entanto, os promotores aliados não exploraram essa possibilidade. Por fim, falharam em responsabilizar os líderes japoneses pela escravidão sexual organizada. Esta omissão, infeliz, pode ser validamente considerada como uma das principais deficiências históricas do julgamento de Tóquio. É válido ressaltar que diversos suspeitos de crime contra a paz foram julgados com falhas. Estes que eram magnatas da indústria acabaram sendo soltos sem passar por julgamentos. Opinião do grupo. O Tribunal Militar para o Extremo Oriente encontrou seus pilares na experiência jurídica de Nuremberg. Foi uma reiteração dos ritos praticados no julgamento dos criminosos nazistas.
Os magistrados indicados pelo general MacArthur se depararam com os mesmos problemas do julgamento anterior e, como consequência, tinham como obrigação validar os precedentes criados pelos antecessores. Os dois tribunais abriram espaço para a possibilidade de discussão e cooperação entre as nações para resolver casos que ameaçassem a comunidade internacional. O legado dos tribunais é a evolução do pensamento do direito internacional e a implementação e criação de tratados internacionais que mais tarde resultaram no Tribunal Penal Internacional.